Ah, vamos lá? Hoje a gente vai ver essa parte do que? De backup, tá? A parte de backup, pessoal, é um assunto grande. Talvez a gente nem termine essa aula, mas pelo menos iniciar a gente vai precisar já para a gente não ficar tão atrasado. Ele vai ficar para essa prova? Não, pode ser para depois. Tá? Então a gente vê o assunto, tudo tal, mas a parte da prova fica até a aula passada só. Isso daqui não precisa estar agora não. Tá? Bom, antes de falar de backup, a gente precisa falar do que, né? De modelo de recuperação do SQL Server. Por quê? O modelo de recuperação é que determina quais os tipos de backup a gente pode fazer. Então, em cima do modelo de recuperação é que a gente precisa trabalhar o backup. Ou, né, pensando inverso, dependendo do backup que eu quero fazer, eu tenho que colocar e configurar um determinado modelo de recuperação. Tá? Operações de backup e restauração ocorrem no contexto do modelo de recuperação do banco de dados. Os modelos de recuperação são projetados para controlar a manutenção do log de transação. Lembram-se do que a gente comentou nas aulas passadas, que o arquivo de log do SQL é um arquivo importante, né? É ele, na verdade, que cuida toda dessa parte de transação e tal. Antes de gravar o dado propriamente dito no MDF, ele grava no log. Correto? Então, o arquivo de log, o arquivo de transação é um cara importantíssimo. E os backups, eles trabalham muito com esse cara, com arquivo de log. Tá? O modelo de recuperação é uma propriedade do banco que controla como as transações são registradas, se o log de transações exige, backup e os tipos de operação de restauração que estão disponíveis. Bom, no SQL, a gente tem 3 tipos aí de modelo de recuperação. O simples, o completo e o booklogged. Tá? Para cada cenário, obviamente, a gente tem o quê? Um tipo de recuperação aí mais adequado. Para cada cenário, para cada utilização aqui, eu tenho também o quê? Né? Uma vantagem e desvantagem. Geralmente, um banco de dados ele usa um modelo de recuperação completo, né? Ou, às vezes, até o simples, mas o que mais recomendado completo? É possível alternar entre um e outro modelo de recuperação a qualquer momento. Ou seja, né, apesar de ele estar configurado com um determinado modelo, é possível pegar e fazer a alteração. É necessário tomar alguns cuidados quando isso daí é feito. Quando você já está no modelo e já vai lá e muda para um outro depois. Né? Bom, aqui tem algumas características. Né? O modelo de recuperação simples, sem backups de log e reclama espaço de log automaticamente para manter requisitos de espaços pequenos, eliminando essencialmente a quantidade de gerenciamento do espaço de log de transação. Quando a gente está no modelo simples, a gente não consegue fazer backup de log. Ou seja, o nosso arquivo de log é possível se fazer backup dele. Mas esse tipo de modelo de recuperação, se a gente está com esse simples no banco de dados, a gente não consegue fazer isso. Tá? O que acontece? O SQL não guarda todas as informações DML e DDL que é feita no banco de dados. Tá? Ele vai lá, faz todo o processo normalmente, como se estivesse fazendo tudo certinho, mas na hora de fazer a gravação no log, ele vai descartar uma boa parte dessas informações. A vantagem do modo simples é o quê? Se você não tem costume de dar tanta manutenção no seu banco, né? Nessa parte, por exemplo, de tratar o log, esse cara aqui é uma boa, né? Mas tem algumas desvantagens também. O modelo completo, ele requer backup de log. Por quê? Todas as operações DML e DDL que a gente tem no banco, ele vai guardar no arquivo de log, né? Nenhum trabalho é perdido devido ao arquivo de dados, devido a um arquivo de dados perdido ou danificado. Pode executar a recuperação pontual, por exemplo, antes de um erro de um aplicativo de usuário. Então, se eu tenho um backup completo, obviamente eu tenho o quê? O meu backup mais fácil de estar recuperando a minha informação. Eu posso fazer o quê? Né? Com backup, com modo de recuperação completo, é possível que eu recupere os meus dados, né? Não dependendo de outros arquivos. Né? Então, se o meu backup tem lá 5, 6 arquivos, o meu backup completo eu vou ter um cara lá, pelo menos, que vai ter aqueles dados até o ponto que ele foi feito.
Esse cara aqui, ó, que ele fala, execução de recuperação pontual, você pode ir lá e especificar para o SQL, por exemplo, eu quero recuperar o meu banco de dados até meio-dia. Por quê? Porque meio-dia e um aplicativo pegou e fez uma transação lá indevida. Correto? Então, é possível fazer isso com backup de log. Tá? O at time que eles chamam. Tá? E o backup, o modo de recuperação bulk logged, requer backups de log, ou seja, eu preciso também fazer backup dos meus logs, um suplemento de modelo de recuperação completa que permite operações de cópia em massa de alto desempenho. Quando a gente tem, por exemplo, inserção de dados em massa, né, vamos supor que eu tenha lá uma troca de dados entre bancos de dados diferentes, né, ou se eu tenho um arquivo de dados muito grandes que eu preciso fazer importação, né, esse modelo é o mais adequado. Tá? Reduz o espaço de log usando o mínimo de registros de log na maioria das operações em massa. Se eu estou no modo completo ou se eu estou no modo simples, se eu tenho uma inserção em massa, né, o desempenho dele ele vai ser bem menor. Por quê? Porque o SQL vai tentar, por exemplo, no backup completo, registrar as informações que estão sendo inseridas em massa, uma a uma dentro do log. Então, a cada insert, por exemplo, que ele vai dar, ele vai ter que fazer o registro no log. No backup, no modo de recuperação bulk logged, não. Tá? Ele não vai fazer esse tratamento registro a registro. Ele vai considerar algumas informações necessárias lá, mas a intenção é o quê? É a parte de desempenho do banco. Quando eu quero fazer essa inserção em massa vai ser bem mais rápida do que se eu tivesse, por exemplo, com um tipo de recuperação de backup completo. Tá? Qual é melhor? Vai depender do que você vai querer agora, que é o que a gente vai começar a ver aqui. Bom, uma das primeiras coisas é o quê? Verificar, né, qual é o tipo de modo de recuperação que você está tendo aí no seu banco. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo o quê? Né? Uma tabela de sistema, o sys databases. Tá? Aqui a gente está vendo o quê? Está fazendo um where no banco de dados model. Poderia ser qualquer banco de dados que vocês tivessem. Tá? Ó. Então, se a gente vir aqui no SQL e executar ele, ó, o que ele vai falar para a gente? Que o banco de dados model ele está como tipo de recuperação, modo de recuperação full, correto ou completo, ok? Se a gente colocar aqui no nosso caso o Adventure Works, tá, ó, Works 2012, tá dando erro? Aqui, ó, modo simples. Ok? Então, esse banco de dados aqui, ele não está no modo full, ele está naquele modo simples. Ó. Correto? Legal. Então, é com esse comandinho que a gente faz. Ou lá no botão direito também, dá propriedades dele aqui, ó. Ambiente gráfico, dá pra gente ver tudo. Tá bom? Sem problema. Imagina. Então, aqui, ó. Na parte do transaction ship, não lembro onde que é exatamente. Esse é no gênero. Ó, aqui, ó. Recovery Model. É essa parte aqui que seta pra gente, né, qual é o tipo de recuperação do banco de dados de modo que ele tá. Correto? Legal. Então, em cima disso daí, é o que a gente vai ver. Se a gente cuida bastante do nosso log, que é a informação a qualquer momento, o full é o melhor. Tá? Se a gente não cuida, pessoal, o simples é melhor. Se a gente vai lá e faz o quê? Muita inserção em massa, o bulk logged é melhor. Correto? O ideal é sempre que a gente cuidasse. Sempre o full é a melhor opção, mas nem sempre isso é possível, correto? O modo de recuperação full, né? Ok, então vamos lá. Depois de alterar entre os modos Bulked, recuperação completa e Bulked, o que a gente deve fazer, né?
Depois de concluir as operações em massa, retorne imediatamente para o modo de recuperação completa. Então, se eu tenho alternância entre os modos de recuperação, ele tem algumas recomendações aqui. Por quê? Quando você está fazendo a alteração de um modo para outro, tá? É um modo que ele está agindo o quê? Quando ele está gravando, principalmente o registro de log, o arquivo de log. No modo simples, ele não grava todas as informações. A partir do momento, se ele estava em simples e se transformou em completo, é a partir daquela hora que ele começa a fazer o quê? Gravar todas as informações, DML e DDL, que você está executando no seu banco. Se você, né, quiser fazer uma restauração, por exemplo, e recuperar tudo, aquele ponto para frente você não vai conseguir fazer isso daí, na hora que você fez a alteração. Tá? Então, o que ele fala principalmente? Para você fazer um backup completo. A partir do momento que você pegou e fez a alteração, certo? De um modo para outro, backup completo. É aquele backup completo que começa a ser o seu ponto de partida, certo? Para a recuperação do seu banco. Correto? Senão, você não tem como pegar e fazer essa recuperação mais tarde. Você vai conseguir fazer a backup, restauração, obviamente, até o ponto antes que você tinha feito o quê? O seu backup. Até aquele ponto você não tinha mudado. Mas depois daquilo, você não tem mais o quê? Um ponto de partida para o seu banco. Correto? Sua estratégia de backup permanecerá a mesma, continue executando backups periódicos de dados, backups de log diferenciais. A gente vai comentar. Depois de alterar do modelo de recuperação simples, imediatamente depois de alternar para troca do banco de dados de recuperação completa ou bucket log, faça um backup completo diferencial de banco de dados para iniciar a cadeia de logs. Ou seja, mais uma vez, né? E a gente está fazendo a alteração agora, né? De um modo para outro, ele está recomendando fazer o quê? Um backup. Vai parar o seu banco? Não. Vai continuar. Ele continua funcionando. O problema é se ele der problema. Certo? Se ele der pau, acabou. Não tem o que fazer. Você não vai ter o seu backup até o último que você fez. Tá? Sem o modo de recuperação alternado. Tá? Agende backups de logs regulares. Importante, você não pode fazer backup do log com frequência necessária. Se você não pode fazer backup de log com frequência necessária, o log de transação poderá expandir até exceder o espaço em disco. Pessoal, se você tiver no modo de recuperação completo, tá? E não faz backup de log, por quê? O backup de log é o cara que faz o quê? Diminuir o log. Sem o backup de log, o log não diminui, vai ficar lá, certo? Para sempre, eternamente. Só que chega uma hora que o log do seu SQL, da sua base de dados, fica tão grande, tá? Que é muito provável que comece a acabar disco para vocês. Ele fica bem maior, inclusive, do que o próprio banco de dados. O log fica bem maior do que o próprio banco. Correto? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente tem um modo completo, você precisa diariamente, certo? Fazer o backup de log. Ou depende, né? Se você quiser informação de 15 em 15 minutos de backup. Enfim, a gente vai ver estratégias um pouco mais para frente aí. Tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado. E aí ele vai falar aqui, né? Depois de alternar para o modelo de recuperação simples. Descontinue trabalhos agendados, verifique se os backups periódicos estão agendados. A gente vai ver essa parte aí depois. Tá? Antes de mudar do modelo de recuperação completa ou de recuperação book log, ele faça o backup de log de transações. Então, sempre a recomendação, né, para que você tenha depois o seu ponto de partida. Bom, junto com a segurança, outra tarefa fundamental é o quê? É o backup, né? O backup é a parte mais básica de todas para a gente fazer o quê? Recuperação do nosso banco de dados. Sem backup, você não tem base nenhuma. Não tem como fazer o quê? Uma recuperação garantida. Ah, mas tem lá o SQL, ferramenta para ver se tem a página corrompida. Tem, certo? Mas ele não vai garantir que seus dados vão ser restaurados. A gente está trabalhando ainda com mídias, correto? A mídia falha, não tem o que fazer. Ainda o seu dado está dependendo da mídia. Tá? Então é necessário o backup.
Backups do banco de dados formam a espinha dorsal para a qual todo o plano de recuperação de desastre é construído. Então, existem não só o backup, né? Existem outros tipos aqui de ferramentas de recuperação, disaster recover. O backup é espinha dorsal, ou seja, ela é a base para as outras partes daí também de se fazer recuperação. Tá? Então, não é porque a gente tem lá um servidor espelhado é que a gente deixa de fazer backup. Correto? O modo de recuperação simples geralmente é apropriado para um banco de dados de desenvolvimento ou testes. Ou seja, aqui ó, é uma das dicas que ele dá. Depende muito. Se é um banco de dados, por exemplo, que está em homologação já para ir para a produção, obviamente você não vai deixar já no modo simples, já vai deixar no quê? No modo completo de recuperação. Certo? Já é um servidor ali de criticidade, ou sua homologação para produção. Entretanto, para um banco de dados de produção, geralmente a melhor opção é o banco de recuperação completa, opcionalmente suplementado pelo modo de recuperação Bucket Log. Tá? Então, em servidores de produção, geralmente completo. Sempre vai dar? Não. Tem casos que realmente não tem como, mas é o recomendável. Porém, o modo de recuperação simples é mais apropriado para um banco de produção pequeno, especialmente se for predominante ou completamente somente leitura, ou para um data warehouse. Se eu tenho essas características aqui de banco, por exemplo, de somente leitura, não tem o porquê de eu ter o quê? Um modo de recuperação completo. Aí sim eu coloco o modo de recuperação simples. O banco de dados somente leitura, ele não vai ter, certo? Comandos lá de inserção, alteração, exclusão. Correto? E o log justamente grava isso. Aí realmente não tem sentido. Para escolher o modelo de recuperação ideal para um determinado banco de dados, você deve considerar as metas de recuperação, os requisitos para um banco de dados que você deve gerenciar os backups de log. Então, conforme o modelo de recuperação que eu escolher, é o tipo de gerenciamento do backup de log que eu vou ter que fazer, é um determinado tipo. Tá? Aí ele vai falar aqui, né? Ó, use o modelo de recuperação simples, recuperação do ponto de falha não é necessária. Você está disposto a arriscar perda de alguns dados no log. Você não quer fazer backup e restaurar o log de transações, preferindo confiar exclusivamente nos backups diferenciais completos. Backup diferencial completos, pessoal, são bons. São outros tipos de backup também, mas vai depender de como você quer fazer a sua recuperação. Tá? Se você quiser uma recuperação mais detalhada, obviamente, né, a simples às vezes não vai suprir o seu problema. Correto? Se você quiser fazer uma recuperação de mais detalhes, né, a full vai resolver o seu problema. Então, teria que estudar um pouquinho aí. Tá? Vou passar aqui também, que é o que a gente, na verdade, já tinha comentado um pouco aí. Bom, para se fazer backup, né, um membro do role servidor sysadmin pode fazer backup de qualquer banco da sua instância, e membros do backup e membros role de banco de dados DB-Owner pode fazer backup dos seus bancos de dados. Se eu tenho esse role aqui, ou seja, se eu tenho esse perfil do sysadmin, né, vinculado à minha conta, eu consigo fazer backup de qualquer instância, de qualquer banco de dados na minha instância. Tá? Então, se a minha base de dados tem 10, legal, eu consigo fazer das 10. Se eu tenho esse membro aqui, ó, né, esse grupo, DB-Owner, certo? Na minha base de dados, eu só consigo fazer daquela base de dados. Correto? Tem a diferença, então. Você também pode adicionar o usuário no role de banco de dados, DB, Backup Operator, para permitir que o usuário faça backup. Então, tem mais alguns aqui. Por quê? O sysadmin, ele não permite só fazer backup. O DB-Owner não é só backup. Correto? Ele é dono do banco, ele consegue fazer muito mais. Sysadmin, ele é da instância, então ele vai conseguir bem mais do que fazer backup. Então, a Microsoft coloca aqui outros perfis, DB Backup Operator, por exemplo. Tá? O SQL apresenta 4 tipos de backups. Tá? Completo, diferencial de log e de grupos de arquivo, ou de file groups que a gente comentou. Pessoal, tipo de backup não é igual ao modo de recuperação.
O modo de recuperação a gente tem o quê? O completo, o simples e o booked logged, não é? E o book logged, né? Agora, o tipo de backup a gente tem o completo, o diferencial, o de log de transação e o grupo de arquivos. Beleza? O completo, geralmente é o que resolve mais os nossos problemas, mas nem sempre vai dar para utilizar ele. Ele captura todas as páginas que contém dentro de um banco de dados, ou seja, completo realmente. Páginas que não contêm dados não são incluídas no backup. Então, se eu tenho lá um banco de dados que por algum motivo foi feito delete, sei lá, em massa lá, né, provavelmente a página que estava esses dados deve estar em branco. Então, na hora do backup, ele vai lá e faz o quê? Já ignora essas páginas aí. Tá? Um backup nunca é maior do que o banco de dados atual. Tá? Então, se eu faço um backup de um banco de dados, como ele já faz eliminação de páginas que não contém dados, o tamanho do backup ele tem que ser menor do que o tamanho do seu banco. No mínimo igual. Correto? Mas geralmente um pouco menor. Se tiver maior, é muito provável que o seu banco de dados está corrompido. Correto? Aí ferrou. Um banco de dados completo é a base de recuperação de um banco de dados e deve existir antes que você possa fazer um backup diferencial ou um backup de log de transação. Então, além do completo, existem esses outros dois aqui, ó, backup diferencial e de log de transação. Tá? O backup completo é a base, ou seja, você não consegue fazer a restauração de dados sem ter no mínimo um backup completo. Tá? Eu preciso ter pelo menos um backup completo, para depois começar a fazer o quê? A restauração dos outros arquivos, do diferencial ou de log de transação. Ele é base. Como é mais comum fazer backup do que restaurar um banco de dados, o mecanismo de backup é otimizado para um processo de backup. Ou seja, né, ele não fica muito escolhendo como ele vai guardar, ele vai pegar e vai fazer o quê? O mais rápido possível. É um mecanismo otimizado para isso daí. Correto? Ele tenta fazer o mais rápido possível o seu backup. Obviamente, com a parte de segurança, tal, certinho, né? Mas ele não é um cara assim tão organizado para se fazer isso, né? Justamente para não perder tempo. É essa a intenção. O que é um fator limitante aqui de desempenho? É a nossa velocidade do banco de dados, ou velocidade do backup que ele é feito, certo? O fator limitante para a velocidade do backup é o desempenho do dispositivo onde o backup está sendo gravado. Então, geralmente a gente faz backup, a gente costuma fazer, tá, em disco. Mas só o disco em si, ele não é uma ferramenta, ele não é um dispositivo tão confiável. Se falhar o disco, obviamente você perdeu o seu backup. Existem aquelas fitas, não existe as fitas LTO, certo? Fita DAT. Enfim, hoje já não está tão cara assim. Mas vocês concordam que uma fita LTO, por exemplo, ela é bem mais lenta do que uma fita DAT, do que um disco, que um HD? O fator limitante é esse daí. Supondo, isso daí não tem como, tá? Supondo que eu gravasse o meu arquivo de log do SQL em uma fita DAT. A velocidade do banco de dados seria o quê? O da fita DAT. Sei lá, se a velocidade da fita DAT for 1 mega por segundo, estou chutando, tá? Seria o quê? 1 mega por segundo, que é a velocidade do seu banco de dados. Vamos supor que você tenha lá 2 discos, né, físicos separados. O seu banco de dados está utilizando para o arquivo em um disco e o seu log para outro disco. Vocês concordam que eles estão independentes, os meus discos? Certo? Ele consegue, então, entre aspas, né, fazer simultânea essa gravação entre o log, né, e o meu arquivo de dados. Então, melhoraria a performance. Tá? Ele não faz simultâneo, na verdade. O banco de dados faz no log primeiro para depois fazer no arquivo. Né? Mas ele já está, vamos dizer assim, gravando dentro do log. Enquanto o banco de dados está exigindo do disco outras coisas, né? Do arquivo de dados. Correto? Então, esse é o fator limitante. Do backup, né, é a mesma coisa. A gente tem aí, então, a unidade de disco dela, que vai ser o quê? Né? O fator limitante.
correto? O disco é bem mais usado. Para quê? Para simplesmente você fazer o backup. Depois que você já fez o backup, aí você costuma fazer o quê? Transferir, por exemplo, para fita. Ou transferir para a rede, ou para transferir para qualquer outro lugar, para não deixar junto, principalmente, com o seu servidor, né, de banco de dados. Um backup pode ser executado concomitantemente com outras operações do banco de dados, ou seja, né, são pouquíssimas operações que a gente tem que trava o banco de dados para que ele não faça o backup naquele instante. Então, ele consegue fazer simultaneamente com a maioria das operações. Tá? Como pode ser feitas as alterações do banco de dados enquanto o backup está sendo executado, o SQL precisa acomodá-las, ao passo que também garante que os backups sejam consistentes para propósitos de restauração. Não é muito legal a gente começar a fazer, por exemplo, backup, né, onde a produção ela esteja o quê? Em alta quantidade. Né? Tudo bem, você vai ter aquele dado de backup, isso daí o SQL vai conseguir fazer. O problema é, você não sabe, né, até que informação se gravou naquele determinado backup. Vamos supor que o seu banco de dados, né, comece a fazer backup às 3 horas da tarde. Ele demore 5 minutos para se fazer esse backup. Tá? Até o momento das 3, na verdade, você fisicamente não sabe qual a informação que está rolando ali dentro do seu banco. Ele vai precisar travar esse banco, essa imagem, vamos dizer assim, para que ele consiga fazer daquele ponto para trás, né? Mas é por isso que é aconselhado, então, a gente fazer o quê? Colocar backups quando a gente tem o quê? O tempo de parada maior. Às 18 horas acaba o expediente. Então, expediente. Aí eu coloco o quê? Às 18h30, por exemplo. Né? Às 19h. A minha empresa trabalha em shopping, então até às 22 horas tem movimento. Então você coloca às 23, às 24 horas, enfim. Sempre a gente procura colocar nesses pontos de paradas. Por quê? Você garante pelo menos que se der algum problema até aquele ponto determinado backup tenha a sua informação. Correto aí? As únicas operações que não são permitidas durante um backup completo são adicionar ou remover arquivos de dados, reduzir o tamanho do banco. Né? Dar o shrink database lá, não pode fazer enquanto ele está fazendo backup. Ou ficar adicionando o file group lá, não pode também. As únicas coisas aí. Os dois únicos parâmetros exigidos para um backup são o nome e um dispositivo de backup. O dispositivo a gente não vai ver essa aula, vai ver aqui vem, mas a gente vai substituir pelo nome de arquivo físico. Tá? Quando você especifica um dispositivo para disco, um diretório e um nome de arquivo devem ser especificados. Na verdade, o dispositivo é como se fosse um alias só um apontador e mais nada, correto? O dispositivo pode ser justamente o quê? Um apontamento para um arquivo, um apontamento para a fita. Só isso. Se você não especificar um diretório, o SQL fará o backup no disco e gravará o arquivo no diretório padrão configurado na instância. Lembram-se que lá na instalação do SQL, é aí que a gente determina qual é o diretório de backup. É lá que ele vai lá e guarda por padrão. Tá? Embora, aqui a gente vai falar sobre a parte de strip de backup. Tá? Embora a maioria dos backups sejam gravados em um único arquivo de disco, né, e em um único dispositivo de fita, você pode especificar até 64 dispositivos de backup. Então o SQL suporta essa quantidade. Quando você especifica mais de um dispositivo de backup, o SQL Server divide, né, faz o strip de backup em faixas por todos os dispositivos especificados. Então se eu tenho lá o meu backup, se eu tenho o meu banco de dados de 1 GB, correto? Eu quero dividir esse backup em 3 partes. Eu tenho 3 discos lá na minha máquina. Eu vou fazer com que um disco 1 receba a parte 1 do meu backup. Disco 2, parte 2. Disco 3, parte 3. Mais uma vez, os discos, vocês concordam que eles são independentes, né? Em vez de ele demorar, por exemplo, 10 minutos, ele começa a demorar 3 minutos e meio, mais ou menos, aí, para se fazer esse backup para mim. Tá? Então, o strip de backup ele vai dividir o meu backup em mais arquivos. Só que quando ele é o quê? Bom,
é quando eu tenho o quê? Quando eu tenho discos praticamente independentes. Correto? Se eu tenho um único disco, vai ser bom? Vai depender muito. O tamanho do seu arquivo é um cara que influencia bastante, né? Quanto menor o arquivo do backup, mais fácil é de o Windows gerenciar, por exemplo. Correto? Então, é isso que é o strip de backup. Se eu quero diminuir o tempo, eu posso colocar ele em mais arquivos, fazendo simultaneamente, né, o meu backup. Qual que é o problema? Deixa eu dar uma pergunta. Storage de HD são vários discos. Exato. Como é que fica essa questão? Ele reconhece um disco só. Na verdade, é o Windows até que vai reconhecer isso daí. Quando o cara de storage vai lá e monta a storage para você, o Windows está enxergando o quê? Um HD só para ele. Está entregando uma unidade Z, por exemplo. Mas eu falo a questão de velocidade, porque são vários discos. Aí tudo bem. Aí você já está, entre aspas... Não. Aí você já está nos melhores dos mundos. Se você já tem uma storage, o cara já entrega a storage para você, a sua unidade certinha. Provavelmente ele já fez lá o balanceamento que ele teve que fazer nos discos. Correto? Aí não tem o que fazer, você já está no melhor dos mundos. Tá? Logicamente, né, depende de storage para storage. Né, mas tem lá storage SSD. Cara, vai custar o olho da cara, mas você está lá no topo do negócio. Não tem mais o que você melhorar aí. Tá? Não tem mesmo. Mas a maioria ainda dos bancos são feitos em discos tradicionais. Tá? O SQL Server não fornece mecanismo de failover ou tolerância à falha dentro de um conjunto de faixas. Lembra que a gente falou que esse backup ele é dividido em faixas, em 2, 3 arquivos se eu quiser? O problema é, perdi um arquivo. O que acontece? Perdi o backup. Tá? Ele não tem esse mecanismo, pelo menos esse cara aqui, ó, o strip de backup. Eu ganho velocidade, mas se eu perder um dos arquivos, eu perco o backup inteiro. Ok? Bom, fazendo a demonstração aqui, ó. Vamos fazer a criação de um backup full, tá? Do Adventure Works. Para isso, a gente vai utilizar esse cara aqui, o C2.temp, ó. Não vai ter nada dentro dele, ou quase nada, né? Vai ter só o meu arquivo ali que eu tô vendo, tá? Que é o script. C2.temp. Senhor, você foi para ver e para trás. Rapaz. Suas máquinas não estavam assim. Zoaram alguma coisa nelas aí, né? Deve ter atualizado já. Nossa. Bom. É o antivírus, senhor. O antivírus toda vez que você liga a máquina, ele está atualizando. E aí você está pedindo para você. Você tem que deixar ele atualizado. Se você parar, ele reinicia a máquina? Porque ele reconhece que você parou o file. Nossa, caramba. Tá um saco, hein? É foda. Tá difícil. Bom, aqui, pessoal, vamos lá, ó. Para se criar um backup, então, extremamente simples. Nesse nosso caso aqui, é o nosso backup full. Lembrem-se que o Adventure Works está nesse modo de recuperação aqui, ó. Bom, mas um backup full, eu não tenho que estar, então, no modo de recuperação full? Não necessariamente. Exatamente. Então, uma coisa assim, eu tenho meus modos de recuperação e eu tenho os tipos de backup, né? Na verdade, um backup full, não necessariamente eu preciso ter um modo de recuperação full. Correto? Simplesmente o meu backup full é um backup completo. Tá? O jeito que, como ele está aqui como simple, né, que o Adventure Works está tratando, o que acontece? O meu log de transação ele não está guardando todos os dados. Só isso. Tá? Bom, vamos lá então. Fazendo isso daqui, quando a gente está se tratando de backup, pessoal, é sempre legal a gente estar dentro da base master, tá? Só uma dúvida aqui, senhor. Aqui você não está especificando nada do tipo de backup que você está falando. Você só fala que fazer um backup. Exato. Direciona o banco e manda fazer. Sim. Você não coloca se é fluxo, não é? O padrão é full. Então, se eu não coloquei nada, vai ser full. Tá? Backup database, o nome do banco, to disk e o nome do meu arquivo ali, já era. Tá? É a parte mais fácil de todas mesmo. Tá? Mas a gente vai começar a especificar os outros depois, que a gente quer. Só por diversão.
Né? Para ver. Mas o full é o melhor para fazer, né? O melhor para fazer. O full é o melhor de todos. Mas vamos ver. Aqui o Adventure Works tem mais ou menos 190 megas. Correto? Ele já não é tão exato assim, né? O tempo dele é preciso, mas aqui eu já tenho 25 segundos mais ou menos, aqui, ó, 23 segundos de operação. Legal, 190 megas não é uma quantidade grande de backup. Seu banco de dados tem mais ou menos isso daí, sei lá, 1 GB, 2 GB, 100 GB, 100 GB não, mas aí seus 10 GB, né? Beleza, o banco de dados, o modo full, o backup completo, ele vai ser legal, vai ser o mais fácil para você gerenciar. O problema é quando eu começo a ter banco de dados de 100 GB, 300 GB, 500 GB, nem sempre eu vou conseguir fazer com uma velocidade boa isso daí. É por isso que a gente tem os outros tipos de backup para cobrir esses outros cenários aí. Tá? Beleza, ó. Olha o que ele criou aqui, ó. A Works 2012 Full, 194 megas mais ou menos aqui. Correto? Então, fizemos o backup full. Deixa eu tentar aumentar esse tamanho do zoom aqui. Beleza. Tá. Agora a gente vai fazer o quê? Né? Aquele tal de strip de backup. No nosso caso, a gente vai fazer o quê? Num disco mesmo, só para ver a divisão, mas se vocês estivessem num servidor e tivessem discos diferentes, obviamente o desempenho seria melhor. Tá? Nessa parte aqui, então, ó, é onde a gente faz o quê? O strip de backup. Tá? Ó, backup database Adventure Works to disk, o nome do meu arquivo, vírgula, disk, o nome do meu arquivo. Tá? Aqui que ele está entendendo que você está fazendo a divisão do seu backup em 2 arquivos. Tá? O backup é um só, mas ele está dividido em 2 arquivos diferentes. E na hora você precisa selecionar os 2 para voltar, ou você seleciona só o primeiro e ele vai... Você tem que executar tudo já de uma vez. Tá? Exatamente, senão ele vai fazer um backup único só. Um único arquivo só, um backup full lá que a gente fez na primeira vez. Não, eu falo para restaurar. Para restaurar? Não, dá para a gente deixar aberto e depois ir restaurando os arquivos que a gente tem. Tá? Então dá para você executar um, mas deixando ele aberto, depois a gente restaura o outro e depois fecha. Tá? Dá para fazer isso daí. Bom, executando esse cara aqui, ó, o strip de backup. Executando. O primeiro deu maior. O primeiro deu maior, né? Por quê? Tá maior, 25. Ó, o strip de backup. O que ele fez aqui, pessoal? O meu backup full tá aqui, ó, 194. E os outros 2 estão aqui, ó, são a mesma coisa, vocês concordam? Só que um tá o quê? Tá dividido, né? E o outro ele tá completo, ó. Se eu for restaurar a minha base de dados, ou eu tenho que restaurar esse, ou eu tenho que restaurar esses 2 aqui. Correto? O strip de backup, então, está fazendo somente a divisão do meu banco. Do meu backup, no caso. Tudo bem aí? Se eu for somar isso daqui, ó, 97 mais 97, dá o 194. Tudo bem aí? Sim? Beleza. Então, a gente tem aqui o tamanho que a gente fez a comparação. Existe esse cara aqui, ó, a gente comentou que ele não tem mecanismo de failover, né? A cláusula Mirror2 oferece um recurso interno para criar até 4 cópias de um backup de numa única operação. Você pode incluir a cláusula Mirror2, o SQL recupera a página uma vez no banco de dados e grava a cópia de páginas em cada espelho do backup. Durante a restauração, os espelhos têm um pequeno número de requisitos, ou seja, o que tem que ter, né? Todos os dispositivos de backup devem ser do mesmo tipo de mídia. Cada espelho deve ter o mesmo número de dispositivos de backup. O if format deve ser especificado no comando de backup. Então, o que acontece aqui, pessoal?
Agora que a gente começa a criar um mecanismo de failover. Caso aconteça alguma coisa com um dos arquivos lá que foram stripped, que foram separados em faixas, com o mirror2 eu posso contornar esse problema. Então ele vai começar o quê? A espelhar esses arquivos para um outro lugar. Ou um outro disco, ou um outro diretório, ou para uma rede. Correto? Agora eu começo a ter cópia daqueles caras lá, o mirror2. Tá? Olha só isso daqui, ó. O que a gente tem? Então, a gente tem esse comando aqui, ó. Backup Database Adventure Works 2012 to disk, certo? Ó. Adventure Works a Works Mirror 1, Mirror to disk, Adventure Works a Works Mirror 2. Esses caras aqui, eles são o quê? Né? O arquivo principal e esse daqui é o arquivo mirror. Tá? Só vai estar fazendo o quê? Uma duplicação. Aqui eu poderia estar colocando em outro disco. Aí sim, agora começou a melhorar a situação. Certo? Posso ter o stripped backup mais o mirror2. Então, eu vou ganhar numa parte que é o quê? Que é dividir, mas ele vai perder numa outra que é o quê? Fazer o espelho. Se Tá. você usar o mirror2, por exemplo, junto com o strip, você criou 3 arquivos, ele vai dividir mais 3? Não, ele vai duplicar, né? Não, mas eu falo, ele vai duplicar em mais 3 ou ele vai duplicar por isso só? Não, vai duplicar em mais 3. Então ele duplica mesmo. Fiz o stripped backup com 3 arquivos, ele vai fazer mirror2 de cada um deles. Correto? Aqui então, ó, fazendo esse cara rodar, executando. Né? No nosso caso, a gente só fez um único arquivo, tá? A gente não fez aí com stripped backup. Então, executando ele, ó, o mirror2 tá aqui, ó. Ok? Beleza? Agora sim, né? Deu algum problema no primeiro disco? A gente tem o segundo. Então, uma salva. Correto? Logicamente, em disco só hoje não é uma grande coisa, né? É legal a gente estar colocando aí o storage, ou tá colocando em nuvem, né? Para sempre a gente ter essa parte de segurança. Bom, aqui, ó, é uma aplicação do mirror2, tá? Vou tentar fazer ela aqui também. Aqui, ó. O stripped backup mirror2. Esse daqui eu não coloquei dentro do arquivo. Ou é o mesmo? Eu acho que aqui eu comi bola. É o mesmo. Ó. Mano, pensa assim, faz mais ou menos 1 hora que a gente tá vendo isso. Aí você vai pegar aquele sabadão, vai estar no Vamos lá. cacete, vai deixar ele no quarto para estudar. Isso é muito bom. Pois é, pessoal. Aqui, ó, tá duplicado, tá? Mas, demonstrar mirror2 compactado. Não, tem alguma coisa diferente aqui, ó. Exemplo mirror2 e compactação. Esse daqui não é. Então, acho que, na verdade, esse daqui é o cara que está errado. Vou fazer o seguinte. Eu acho legal que ele passa o bagulho certo, depois ele faz a aula. E você não sabe que você tá igual. Ó, não, mas aqui no slide já tem diferença, ó. Esse cara aqui tem with compression. Eu ia explicar isso daqui depois, na verdade. Mas de baixo tem. Esse cara aqui não, ó. Não, de baixo. No arquivo SQL, o backup de baixo, ele tem. Ah, então já era aquele cara ali mesmo. Tá? Então não tá errado, tá certo. Bom, esse cara aqui, pessoal, tá? É o que? É o backup com compressão. Certo?
Para que a gente coloca compressão num backup? Para economizar disco. É a única coisa que a gente vai fazer aqui. Compensa a compressão? Compensa. O SQL geralmente compacta bastante essa parte do backup aí quando a gente aplica a compressão. Mas essa compressão você tem que setar qual você está usando? Não, essa daqui é with compression só. É compressão padrão dele e acabou. Não tem aquele esquema lá que você só analisa? Não. Lembrem-se que compressão, pessoal, a gente comentou lá na aula passada, do tipo de tabela, né? Dicionário, né? Linhas, colunas lá. Aquilo lá é dentro de uma tabela. Isso daqui é uma compressão para backup. Correto? Eu achei que você usaria aquela como... Não. Essa daqui é externa, vamos dizer assim, é fora do seu banco. Tá? Então, na hora que ele está fazendo o backup, ele está aplicando a compressão. O problema é, sempre que você está aplicando a compressão, você vai ter o quê? A parte do seu processador mais degradado, né? Ele vai pegar e vai consumir mais. Mas a grande vantagem, você consegue o quê? Economizar parte de disco aí, né? Então, aplicando compressão num banco de dados, ó, que seria esse exemplo aqui, o Works compactado. Tá? Vendo ele aqui, ó. Comparando o normal, que é de 194, ele caiu para quanto? 45 megas. Tá? Então, na hora de você guardar os seus backups, isso daí começa a valer bastante. Tá? Sempre, eu nunca pelo menos tive problema com essa parte de compressão do banco. Eu costumo usar bastante essa parte aqui. Tá? Você já guarda ele comprimido. Tá? O que mais aqui? Diminuindo tempos de backup. Aqui, ó, as opções init e no init de um backup, né, controlam se um arquivo de backup existe sobrescrito ou recebe anexação. Sempre que eu coloco init, é o de inicialização, correto? Se o nome do meu arquivo de backup já existe, ele vai lá e vai sobrepor. Se eu tenho o mesmo nome de backup, eu estou fazendo um backup e coloco esse parâmetro no init, ele vai verificar que já existe, em vez de fazer o quê? Sobrescrever o arquivo, ele vai fazer uma anexação, ele vai fazer um append no arquivo. Então, às vezes você tem um único arquivo que tem lá 5, 6, 10 backups. Tá? Obviamente, é um pouco ruim para você gerenciar nessa parte de visualizar. Se você ficar vendo pelo Windows, você já não consegue ter certeza que aquele cara, por exemplo, tem 10 backups lá dentro, um arquivo só. Tá? Então tem essa desvantagem. Só que imaginem o seguinte, vamos supor que você faça o quê? Um backup por hora. Certo? Então, em um dia você teria 24 arquivos. Em um mês, multiplica por 30. 10 já dariam 240. Correto? Ficar também trabalhando com arquivo por arquivo, quando você tem uma grande quantidade, é ruim. Tá? Você começa a se perder lá dentro também. Mas existe esse sistema de backup? Existe. O que eu vejo na minha empresa, a gente faz backup diário. Por precaução, mas o que vem na mesma é backup semanal. Tá. Na nossa empresa, a gente faz backup diário e a gente faz backup de log de 15 em 15 minutos, cara. A gente tem um máximo de 15 minutos de perda. A gente trabalha com bastante arquivo. Tá? Então, depende muito de como você vai tratar. Nesse nosso caso, aí a gente coloca para anexar. Certo? Porque a quantidade de backup, a quantidade de arquivos começa a ficar menor. Mas aí a gente tem que gerenciar internamente, né? Você põe um arquivo por dia. Exatamente. Para ele ter lá de 15 em 15 minutos os outros arquivos. Então a gente gerencia dessa forma. Tá? Dá para trabalhar dos dois jeitos. Quanto tempo demora para gerar esse backup? Para gerar de 15 então, 15 minutos? É porque a gente faz um backup só de log, né? Você faz incremental? Não, é log mesmo. O backup de log é o backup mais leve de todos. Né? Então ele demora, sei lá, um minuto para fazer 15 minutos de transação. No máximo, é muito rápido, não chega nem a ser isso.
Dá uns 25 segundos, 30 segundos. Ele vai lá, fez, acabou. Fez, acabou. Deu um problema no servidor naquele momento. Opa, eu tenho pelo menos 15 minutos antes de informação. Tá? Então dá para trabalhar dessa forma. Correto? Para a gente fazer um backup full de hora em hora, não daria jamais certo. Por quê? Um backup pensando aí, né, na sua base de os seus 150 GB, 200 GB, demora pra caramba, não é tão rápido assim. E ainda mais com o movimento, né, do dia que a gente está mexendo. Então começa a demorar. Você já não tem mais, vamos dizer assim, a hora exata que você fez o backup. Você fez, mas ele demorou, por exemplo, 20 minutos. Né? Você pode ter perdido nesse backup dos 20 minutos aquele problema ali naquele momento. Então você tem um backup o quê? De 2 horas atrás, né? 1h20 atrás. Correto? Então é por isso que existe esses tipos aí, ó, esses parâmetros. Tá? Se você especifica o init e o arquivo já existe, o SQL sobrescreve o arquivo com conteúdo do novo backup. Aqui a gente só vai estar fazendo por enquanto o init, a gente vai ver depois. O outro tipo. Quando o checksum é especificado, o SQL Server confere a soma da verificação da página, se ela existe, antes de gravar na página do backup. Além de ser calculada a soma de verificação do backup inteira, a qual pode ser usada para determinar se o backup foi corrompido. Esse cara aqui é um outro parâmetro, o checksum, na hora de a gente fazer o backup. Tá? Ele vai guardar o quê? Informações para justamente fazer, fazer a conferência posterior, né? Se aquele backup está sadio ou não. Tá? Dá para a gente ver também com comandos se o backup está feito legal ou não. Tá? Bom, aqui ó, é o exemplo de backup com compactação. Na verdade era aqui, né? Aquele slide lá está errado mesmo. Mas tudo bem, a gente já fez. O que acontece aqui então? Ó, a gente fez aqui e só aplicou esse parâmetro a mais, o if compression. Tá? O if compression com quem? Com o espelho aqui, né? Ó, mirror to disk e tal, né? B1, B2 aqui. Então ele está aplicando compactação nesses caras aqui. Aqui ó, é onde eu coloco o init. Vocês estão vendo? Se já existisse o backup, o arquivo AWorks B1 e AWorks B2, ele vai lá e sobrescreve. Correto? Apaga o anterior, sobrescreve, na verdade, né? Não fica. Se eu coloquei o no init, ele anexa o meu backup para esses mesmos arquivos aí. No que você usa como exemplo do livro, embaixo tem with init. With compression, init, format, checksum, stop on error. No exemplo anterior do arquivo SQL, ele tem só with init. É a mesma coisa. With init, porque o if aqui é que depois vem os parâmetros, né? Esses daqui, ó, eu posso pegar e colocar ou um ou outro aqui nesse caso. Tem uma sequência. Cara, tem um que tem sequência, eu não lembro qual que é, pra falar a verdade. Mas tem um cara que precisa ser ou antes ou depois aí. Tá? Mas na grande maioria não. Pode ser qualquer ordem que você colocar. Tá? Beleza. Backup de log de transação. Né? Cada alteração física é feita em um banco de dados e tem uma entrada inserida no log de transação. Ou seja, cada insert, update ou delete que eu tenho na minha base de dados é feito o quê? Insert no log de transação. Fiz delete na minha base de dados, tem insert no log de transação. Cada linha recebe um número exclusivo internamente, chamado LSN, ou Log Sequence Number. Tá? O LSN é um número inteiro que começa de 0 e vai até o infinito incrementando esse cara aí. Tá? Então, para cada uma das transações feitas lá na minha base de dados, eu tenho uma inserção no meu arquivo de log, no log de transação. Você não lê. Ele não é um arquivo puro, bonito, lá, texto puro. É só o SQL que consegue fazer isso, tá? Porque teve um que ele gerou em TXT, né? A minha empresa deu erro no backup. O arquivo de log ele gerou em TXT? Ele gerou alguma coisa em TXT que era um log. E aí ele falava exatamente qual campo que era, qual horário de fazer e por que deu erro. Mas será que não era a aplicação que está fazendo isso daí, não? Não sei. Eu lembro que ele gerou e a hora que deu ele viu esse log no meio.
Cara, eu nunca vi, sinceramente. Por quê? Porque o arquivo de log é um arquivo binário. É um arquivo que você não pode ir lá e editar. Se você der um edit lá no arquivo de log, você vai ver arquivo binário lá dentro. É o SQL que consegue enxergar, só ele. Né? Provavelmente, não sei. Tá? Deve ser a aplicação que deve ter tratado e gerado um TXT lá. Tá? O banco em si, o SQL, pelo menos eu nunca vi. Era Oracle. Não sei se tem diferença. Tem. O Oracle não trabalha com arquivo de log desse jeito. O Oracle ele tem outros mecanismos para trabalhar com transação, cara. Tem os redo logs. Né? Então é diferente. O mecanismo que o Oracle utiliza não é igual ao do SQL. Tá? Aí eu também não sei, sinceramente não sei como ele gera. Eu não tenho conhecimento aí. Bom. Quando o checksum é especificado, o SQL Server confere a página, né, se ela existe, e grava uma página de backup. Além disso, é calculada a soma para o backup inteira, qual pode ser usado para determinar se o backup foi corrompido. Existe então aqui, ó, né, aquele exemplo que a gente deu lá com o if compression, que a gente já tinha feito. A gente tem lá o LSN que a gente comentou, né? Um LSN nunca é reutilizado, ou seja, né, é sempre sequencial para frente, né? O conteúdo do log é dividido em duas partes, ativo e passivo, ou ativo e inativo. Né? A parte inativa contém todas as alterações efetivadas no banco. Ó, pessoal, isso daqui confunde um pouco. A inativa contém as alterações efetivadas, ou seja, o que o SQL acabou já de fazer, ele considera inativo. Tá? A parte ativa, que contém todas as transações ainda não efetivadas. Ou seja, é o que ele está trabalhando ainda. Correto? Por que ele precisa fazer isso? É justamente para ele saber em que ponto ele parou, que ele tem certeza que seu dado foi gravado. Tá? Então, enquanto, por exemplo, os meus dados estão em transação, certo? Está na parte o quê? Ativa do log. Né? Depois que ele já deu o checkpoint lá, o SQL, está na parte o quê? Está na parte nativa, já foi feito e já foi feito e certo. Tá? Já está resolvido esses problemas. Quando um backup de log de transação é executado, o SQL inicia no menor número, LSN, né? E começa a gravar cada registro de log de transação sucessivo ao backup. Assim que o SQL atinge o primeiro LSN que ainda não foi efetivado, o backup de log de transação termina. Aqui, então, o que acontece? Né, ó, ele vai tentar iniciar sempre no menor LSN possível. Isso daí, então, ele tem que fazer o quê? A leitura do meu arquivo de log. Justamente depois que ele achou esse cara, é que ele começa a gravar o quê? Os novos registros. Tá? Então, no caso lá de a minha instância ter parado, legal, o SQL precisa o quê? Reler o arquivo de log nesse caso, para ver se o seu banco de dados está consistente. Ele vai comparar o arquivo de log justamente com o quê? Com o seu arquivo de base. Tendo diferença entre um e entre outro, ele vai ter que tomar algumas decisões, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, a parte do log de transação que teve o backup feito é removida, permitindo que espaço seja reutilizado. Com base no número de sequencial, é possível restaurar o backup de log de transação após outro para se recuperar um banco de dados, em qualquer ponto do tempo. Lembra-se do que a gente comentou, né? Se eu tenho o meu backup feito de hora em hora, correto? Eu sei que a meio-dia e 1 eu tive um problema, eu consigo recuperar o meu backup no meio-dia. Tá? Vamos supor que mesmo assim eu tenho meu backup de hora em hora. Às 11h59 eu tive problema. O meu backup da meio-dia foi feito. Correto? O que acontece? Se eu tenho o meu backup da meio-dia feito, né, eu sei que até... nesse caso não tem jeito, né? Eu perdi o meu dado, eu teria que voltar no mínimo, então, para os das 11 horas. Mas se eu quisesse, por exemplo, ver esses dados até 11h30, eu conseguiria fazer também.
até as transações das 11h30 do meu backup bichado, vamos dizer assim, eu conseguiria estar pegando e fazendo a restauração dele. Tá? Que é o endpoint que eles chamam aí. Tá? Dá pra gente pegar e especificar isso daí. Só que isso dá para fazer o quê, pessoal? Só quando eu tenho aquele modo de recuperação full. Tá? Por quê? Porque no modo full é gravado todos os comandos DML e DDL. Correto? Então, o meu banco de dados vai ser restaurado ponto a ponto até aquela parte. Tá? Como os bancos de dados de log de transação se destinam a ser restaurados um após o outro, as constraints sobre eles dependem de ter sequência de LSN inteiras intactas. Então, o meu banco de log, o meu backup de log, ele vai ter o quê? Ele vai ter vários arquivos. O meu backup de log é sempre o quê? A diferença entre o último backup de log até aquele momento. Então, se eu tenho lá o backup de log de meia hora, ele vai pegar a diferença do último backup de log até meia hora depois. Correto? O que acontece? O arquivo ele é pequeno, ele não é um arquivo grande para se fazer o quê? Backup. Porém, para eu poder fazer restauração dessa base de dados, é necessário eu ter todos os arquivos de log e mais o backup full. O backup full é o primeiro cara, ele vai precisar ter, mas todos os arquivos de log possível. Se eu tenho um falhando, eu não consigo ter o quê? O meu backup restaurado totalmente. Tá? Então tem esse problema aí. Eu preciso ter cuidado suficiente para quê? Para manipular o meu arquivo de log. Tá? Corrompeu um, não tenho mais a minha sequência pronta. Tá? Tem algumas situações que a gente usa para contornar isso daí. Um backup de log reúne todas as transações efetivadas no log desde o último backup do log de transação. Tá? Então, o backup de log, ele precisa do quê? Do backup full. Ele é a base. E depois de todos os outros backups de log. Tá? Contudo, o backup de log de transação contém apenas as transações que foram executadas no banco, que você precisa de um ponto de partida para o encadeamento de logs. Antes de executar um backup de log, você deve fazer um backup completo. Tá? Então, é isso que a gente comentou agora. Após o primeiro backup, você pode restaurar o banco de dados em qualquer ponto do tempo, desde que o encadeamento de logs de transação não esteja interrompido. Bancos completos adicionais podem ser criados se ter um ponto de partida mais recente para uma operação de restauração. Então, eu tenho lá, certo, um backup completo feito a 1h da manhã. E depois eu tenho de meia hora backups de log. Em vez de eu deixar para o outro dia, a 1h da manhã, fazer um backup completo, eu posso, nesse meio tempo, a 1h da tarde, por exemplo, fazer um backup completo naquele ponto. Então, meus backups completos seriam de 12 em 12 horas, vamos dizer assim. E os meus backups de log poderiam ser de meia hora. Correto? Legal. Se eu tenho um backup completo a 1h da tarde, o que acontece? Os backups de log até aquele momento eu já não preciso mais. Porque o meu backup completo tem todas as informações que os meus backups de log mais o completo da 1h da manhã tinham. Como é que você faz isso? Oi? Como é que você faz isso? Você faz backups separados. Tá? Você faz backup de log e backup completo. Você vai agendar isso daí, geralmente. 1h da tarde, teoricamente, você não tem muito celular. Você vai fazer um backup completo. Exatamente. Depende do seu banco. Seu banco tem quanto? 10 gigas? Não vai ser muita coisa. Oi? Horário de almoço, meio-dia, que seja. Que tem menos movimento. Tá? 9 horas da manhã, que tem menos movimento. Aí você tem que, na verdade, estudar uma janela, né? O que tem menos movimento, sei lá, e aplicar. Ou, às vezes, nem é isso. Às vezes, o seu negócio necessita que você faça um backup justamente para garantir, né, que você tenha aquela informação até aquele momento, pelo menos. Correto? Ele degrada, realmente ele degrada, pessoal, não tem muito jeito. Mas é melhor você ter degradação na sua aplicação do que você não ter o backup. Tá? Então, ver a janela melhor ali para você pegar e colocar o agendamento correto.
Tá? Depois a gente vai ver essa parte de agendamento, fica legal trabalhar com isso. Backups completos adicionais podem ser criados, né? Então aqui que a gente comentou, ele vai substituir o quê? Os backups de log, na verdade, que foram feitos. Independente do número de backups completos criados, desde que você não tenha introduzido uma lacuna de encadeamento de LSNs, você pode começar com um backup completo e restaurar qualquer log de transação desse ponto em diante, para recuperar um banco de dados. Então aqui, ó, o que ele fala aqui, né? Você não tem introduzido uma lacuna, é que você tem o quê? Os encadeamentos realmente, tá? Então, não... Como eu vou explicar? Um backup no banco de dados, no SQL, né? Um começa a interferir o outro. No sentido do quê? Se você tem um backup completo a uma hora da manhã, tá? Se você fizer o jeito padrão de backup a 1h da tarde, ele vai pensar o quê? Olha, esse backup aqui eu já tinha até, se bem que o completo não é exemplo, né? Mas o de log é. Vamos supor assim, ó, é feito de meia e meia hora o meu backup, não é? Que a gente comentou. Há 15 minutos eu criei um outro backup de log. O backup de log, ele não depende, ele não parte do backup anterior de log. Ele vai começar a pensar que você quebrou aquela sequência o quê? De meia e meia hora. Então, você vai ter o quê? Uma quebra de 15 minutos depois, certo? No seu agendamento. Se você tirar aqueles backup que você fez manualmente, né? O SQL fez o quê? Ele colocou um marcador ali. Esse marcador quebrou a sua sequência de meia e meia hora. Tá? Entre tipos de backups diferentes, a gente não tem esse problema, mas a gente vai ter que tratar isso daí. Por quê? Né? O SQL, você consegue tirar backup a qualquer momento, mas a partir do momento que você quebra uma sequência dele, você tem que ter ciência que aquela sequência foi quebrada e você depende agora desse backup que você tirou à parte. Tá? Isso não é muito legal quando você já tem uma estrutura certinha feita. Tá? Por quê? Você acabou de colocar um outro backup que não era da sequência, certo? Nos seus backups, nos seus arquivos para ele depender. Então, tem um cara aqui que a gente vai ver, que é o copy only, que é uma das... que é um dos parâmetros para não quebrar justamente essa sequência. Tá? Quando a gente tem backup de log, é esse cara aqui, ó, backup log. Tá? Backup full é backup database, direto. Backup de log é backup log. Tá? Para a gente simular um backup de log, então. Beleza, vamos lá. Ó. Primeiro, né, usar o Adventure Works 2012. Aqui a gente está imaginando o quê, né? Que esse banco de dados vai ter o quê? Movimentação. Então a gente está fazendo a inserção de uma linha aqui, ó. Fizemos a inserção de uma única linha. Agora a gente vai fazer o quê? Utilizar o banco master justamente para tentar fazer o backup de log. O nosso banco de dados Adventure Works, ele estava como o quê? Como simple, né? Legal. Olha o que vai acontecer quando a gente tenta aplicar backup de log com ele. Ele vai falar, ó, que o backup de log não é permitido para o modo de recuperação simples. Ou seja, né, eu preciso estar no modo full para eu conseguir fazer backup de log. Correto? Então, é nessa parte agora que a gente começa a ver que o modo de recuperação influencia diretamente, certo, sobre os tipos de backup que a gente quer executar. Se eu tenho log de backup a ser feito, eu tenho que fazer uma alteração no banco de dados, um modo de recuperação dele. Então, o que a gente vai fazer? Fazer essa alteração. Alter Database, Adventure Works 2012, Set Recovery Full. A gente está mudando aqui agora o modo de recuperação do Adventure Works para Full. Correto? Então, ó, alteramos. Alteramos. Vamos precisar fazer um backup novamente. Por quê? Porque o backup anterior estava com o modo simple. Correto?
eu não consigo, na verdade, fazer o quê? Ainda os meus backups de logs, enquanto eu não tiver um backup full com o modo completo. Tá? Então, ó, vamos precisar fazer novamente agora com um novo tipo de recuperação já setado. Beleza, vamos criar aqui, ó, compactado full recovery, né? Compactado full recovery. Tá aqui, ó. Questão de tamanho. Não, ainda não, porque ainda, né, eu não tenho muitos dados que foram colocados. Eu tive um registro só a mais, né? Para ele ser do modo full 5? Não, quem determina isso, o seu backup de log não está aí dentro. Está no modo de recuperação agora. É agora que a gente vai começar a criar aqui. Ó. O modo de recuperação ele não vai estar envolvido diretamente com o tamanho do seu arquivo aqui. Tá? Isso daqui é só dado, na verdade. Tá? Não está o arquivo mesmo lá de log. É aqui que a gente vai começar a criar agora dele. Tá? Fizemos aqui, ó, o backup de recuperação, fizemos o backup completo, tá? Com o modo agora full de recuperação. Agora aqui, ó, a gente vai fazer o quê? O backup de log. Se bem que esse daqui, né, tinha que fazer uma inserção de um novo registro para dar diferença. Ponto 045. Mas vamos lá, ó. Nesse modo aqui, o que a gente fez? Ó, ele criou aqui 3 páginas, né? Em 3.6 segundos. Correto? Ele só fez o que agora? Só fez o backup de log. Correto? O seu deu 8 KB? Pode ter algum insert a mais, enfim. O que ele fez aqui então? Ó, a gente tem agora o nosso backup full, mais esse cara aqui, ó, o TRN. Tá? O TRN é o meu arquivo de log, o backup full. Mais eles me dão o que agora? O nosso backup completo. Tá? De tempo, exatamente. Tá? Então, se eu tivesse que restaurar um backup agora, né, de todos os meus dados, eu teria que restaurar os dois. Tá? O meu backup full, feito às 20h36, mais o meu backup de log, feito às 20h37. Depois a gente vai fazer o adventure work. A gente vai lá, dá o store, seleciona e pô. A gente faz isso depois, tem o procedimento para puxar o log ou não? Não, você vai fazer só isso daqui, ó. Se você fez o restore, na verdade você vai ter que fazer um backup e depois um de log. Acabou de dar o restore, faz o backup. Certo? Depois você vai ter movimentação, insert, update, delete, depois você faz o de log. Tá? Então você faz separado, ó. São 2 processos diferentes. Um é o backup completo, no modo full de recuperação, e o outro é o backup de log, ó. Só ele, sozinho. Para recuperar, primeiro você vai recuperar esse cara aqui, que é o full, para depois fazer a recuperação do log. De log tem que ser bom. Recuperar um, acabou. Exatamente. Se você tiver 10, você vai ter que recuperar 10. Se você tiver 100, você vai ter que fazer o 100. Você poderia selecionar 10, esse é o primeiro, esse é o último. Dá para fazer isso daí, mas a gente não vai fazer isso daí agora. Tá? Vai que dá falta 3? Não, dá para fazer sim. Bom, vamos lá, ó. Aqui a gente está fazendo uma inserção mais uma vez desse cara. Então, mais uma vez não, né? Mais uma inserção. E depois outro backup de log, ó. Correto? Ó. Aqui ele conseguiu fazer. Tá? Em menos de 1 segundo aqui, ó. Correto? Que é a diferença, né, do meu backup. Então, o que eu tenho aqui agora? A gente tem o nosso backup full, mais um backup de log, mais outro backup de log. Tá? Esses backups de log poderiam estar rodando de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos. Correto?
o tamanho deles é muito pouco, é muito baixo. Por quê? Porque eles só estão pegando a diferença. Se eu perdesse aqui, ó, esse backup, por exemplo, o que aconteceria? Se eu perdesse ele, meu backup log 1, já era. O máximo que eu vou conseguir recuperar é o dado que eu tenho aqui no meu full, ó, e mais nada. Correto? Então, o backup de log, ele é realmente o quê? Um dependente do outro. Se eu tivesse 10, o quarto deu pau, até o terceiro eu consigo recuperar. A partir daquele, perdi. Não tem jeito. Você tem que imaginar que você falou, você vai backup a 1 da manhã, aí faria 1 da tarde, deu pau meio-dia. Cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Então, mas a gente só não faz só isso. Mas agora é que aí agora a gente tem um outro cara aqui, ó, que vai corrigir um pouco isso daí. Se eu tivesse o link desse arquivo de log, quando ele faz o backup de log, ele apaga o log. Ele diminui o log. Por isso que não tem mais como você pegar e fazer com que ele volte. A única coisa que faz apagar o seu log é o backup de log. A única coisa. Senão vai ficar lá, crescendo ad eterno. Certo? Hã? A Microsoft gosta desses negócios, né? Exchange. Professor, Pois deixa eu fazer uma pergunta agora. Aquele esquema que você tinha falado de em um arquivo com vários esquemas de log. Se eu fizer isso para esse de log, por exemplo, se eu for retornar, eu preciso retornar um só e ele já puxa todos ou não? Não, você tem que selecionar. Você tem que, tipo, esse arquivo tem 10, ele primeiro, ele segundo. Você seleciona todos os 10, né? Aí manda restaurar e ele restaura. Tá? Nesse modo é mais fácil fazer isso daí. Tá? Mas assim, dá para você fazer script também, né? Então, se o seu arquivo tiver com o nome certinho, né, você faz um script que faça aquela leitura lá, sequência 1, 2, 3, ele pega e restaura. Tá? Dificilmente vai ficar mexendo um a um, né? Cara, é muito trabalho, não tem como. Né? Se você não sabe, tudo bem, mas, pô, faz script hoje, não tem muito galho, não. Bom, existe um arquivo aí, pessoal, que é o que a gente comentou de log, mas vendo já alguns problemas é o que, né? Se eu tenho os arquivos de log, por exemplo, de 15 em 15 minutos, deu pau, eu tenho que restaurar o quê? 30, 40 arquivos de log, cara, não é um serviço tão agradável assim, né? E tem mais, quanto mais arquivos a gente tem, mais a possibilidade de perder, corromper, apagar existe, isso daí é fato. Para isso existe então o quê? Esses caras aqui, os backups diferenciais, tá? Um backup diferencial captura todas as extensões que mudaram desde o último backup completo. Então, fiz o backup completo, é diferencial que eles chamam, tá? Eu não sei se a Microsoft dá o nome de incremental, cara, não sei mesmo. Eu vejo assim, eu não sei se é... No Oracle tem backup incremental, mas na... a gente tem seria a diferença. Pega o último backup que você tem, que tivesse diferente, ele salva. Mas de que ponto até que ponto? Do último backup completo que você tiver. Então é esse mesmo cara. É o mesmo nome. Eu não sei se a Microsoft dá um nome para diferencial, para incremental, tá? Não sei mesmo. O pessoal lá chama assim, não sei. Uhum. Beleza. O objetivo é o quê, né? Reduzir o número de backups de log que precisam ser restaurados. Então, sempre ele vai fazer a diferença do último backup completo. Mais uma vez aquele exemplo, né? O meu backup completo era feito a 1 da manhã, então eu fiz um backup diferencial às 6. E eu tenho os meus backups de log rodando de 15 em 15 minutos. O que acontece então? Até às 6 horas da manhã foi feito um backup da diferença do completo, da 1 da manhã até aquela parte, até as 6 horas. Todos os backups de log, praticamente até as 6 horas da manhã, né, eu posso descartar depois. Obviamente, depois de um tempo, tudo tal, que eu já não precisei mais. Por quê? Porque o meu backup diferencial está fazendo esse papel para mim agora de substituir todos os anteriores. Correto? Então, se eu tenho um backup diferencial, sei lá, de 6 em 6 horas, tecnicamente eu poderia estar descartando os outros backups de log, né,
que foram feitos até aquele ponto. Eu não preciso disso. Tá? Um backup diferencial não depende de outro backup diferencial anterior. Ele depende só o completo. Correto? Beleza aí, pessoal? O SQL controla cada extensão que foi alterada após um backup, né, completo utilizando a página de cabeçalho, chamado DCM. Um backup completo zera o conteúdo do DCM. Quando são feitas alterações de extensão dentro do banco, o SQL ajusta para o bit 1 correspondente à extensão. Aqui, na verdade, é o quê? Né? É o marcador que o SQL tem para ele controlar se o backup completo foi feito ou não. Por quê? Porque o backup completo ele é a base para os outros backups. Ele é a base para o backup diferencial e é a base para o backup de log. Tá? Então, se você fez um backup de log, aquele novo backup de log começou a ser referência dele. Deixa eu dar uma pergunta. Você falou que o backup diferencial faz sempre o backup completo. O último backup completo. É a base dele. Se eu tenho backup completo à meia-noite, beleza. De 6 a 6 horas eu faço. Quando der meio-dia, ele vai fazer desde a meia-noite até meio-dia ou ele vai pegar um último diferencial? Tá. Então você tem o completo à meia-noite. Aí de 6 em 6 horas, de 6 da manhã você faz o diferencial. É isso. Depois, meio-dia, você fez o outro diferencial. Aí esse diferencial pegaria das 6 da manhã ao meio-dia ou pegaria da meia-noite ao meio-dia? Da meia-noite até o meio-dia. O backup diferencial não depende do diferencial anterior. Ele depende somente do backup full, o completo. Correto? Você poderia pagar o das 6 da manhã. Então é desse jeito que a gente trabalha geralmente, né? A gente não deixa só de log funcionando com mais o full. Não. Você coloca uns diferenciais no meio, justamente. Se você precisar restaurar uma base, você pega o diferencial. Tá? O de log é mais para garantir que aquele momento dos 15 minutos você tem o seu dado. Às vezes pode dar problema, tá? Como já deu. Beleza, então você tem 15 minutos anterior, meia hora de perda de dado. Fazer o quê? Perdeu, vai ter que fazer. Né? Então, tá perdendo meia hora. Perdeu um dia, né? Pior. Então, o que acontece? Com esses tipos de backup diferenciais, a gente agora não precisa mais fazer todas as restaurações, os logs de 1 a 1. Tá? Como seria isso daqui, então? Ó? Backup diferencial. Né? Mais uma vez, inserindo dados aqui. Inventory Works. Já temos um backup completo, não temos? Que é o que a gente fez. Importante, ele estava no modo recuperação o que agora? Full. Agora a gente está fazendo um backup da diferença dele, ó, with differential. Differential, né? Beleza? É esse cara aqui, ó, que está falando que o meu backup agora é diferencial. Ok? Rodei ele, executei. Então ele fez a diferença desde o último full. Correto? Fizemos mais uma inserção, ó. E agora eu vou lá e fazer mais um diferencial. Legal. Então aqui o que a gente tem, ó. A gente tem os dois diferenciais, correto? E mais o full. Se eu fosse restaurar um banco de dados no último momento que eu tenho de backup, quais eu precisaria? O full e o diferencial 2. O full e mais diferencial 2. Tudo bem aí? E o de log, se eu fosse restaurar o de log? Vai ser diferente por todos. O full mais o log 1 e mais o log 2. O log é dependente dos logs. Senhor, agora deixa eu fazer uma pergunta. Compensa você criar esse diferencial? Compensa. Eu estou vendo que esse tamanho ele é muito maior que o log. Então, mas a parte da restauração é bem menos trabalhosa, cara. Você não fica com um backup com esse daí por muito tempo. Não interessa muito para você. Isso daí é, na verdade, mais para você manter lá durante o dia, durante a semana que seja, vai. Você não vai ficar mantendo um negócio muito disso daí. Por quê? A partir do momento que você fez um outro full, esse backup já era. Você não precisa mais deles. Não, mas eu falo que assim, eu pensaria mais talvez você manter o log como diário
durante o dia e toda noite você fazer o full. Então, aí cai naquele problema, né? O seu log é feito de 15 em 15 minutos. Você tem o backup à meia-noite. Ao meio-dia deu problema. Quantos backups de log você tem que restaurar para chegar até aí? Se você tem um backup diferencial de 3 em 3 horas, você pegaria somente o full e mais o último, certo? Das 3 horas lá. Mais alguns de logs. E mais alguns de log, se você precisar ainda. Tá? Então, você na verdade precisa mesclar os tipos de backup para você compreender. Por quê? Depois que você fez o backup, legal, você tem o backup, está feito. O problema é o tempo de recuperação, cara. Você não pode demorar tanto também. Imagina ficar recuperando log por log de 50 arquivos, você demora, certo? Tudo bem, você vai criar o script lá? Vai, mas o script vai rodar também, vai demorar um pouco lá. Agora, se você já tem o último diferencial, pega, aplica o completo e aplica o último diferencial. Restaurou o seu banco. Então, pensar na recuperação, no tempo de recuperação também é importante. Por mais que ele tenha aí mais quantidade de dados, compensa fazer. Porque depois você vai jogar fora mesmo. No outro dia que foi feito um backup full, já era, aquilo lá você não vai querer mais, pode apagar. Né? Depende muito, né, óbvio. Se você tem ainda algum, sei lá, imprevisto que precisa voltar, aí você mantém. Né? Sempre deixa lá uma semana, até aí também já passou bastante tempo para ver se alguém errou, né, em alguma coisa. Beleza, pessoal? Vamos para o intervalo e depois a gente continua daqui, tá? Backup com copy only.